Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? E os ouvintes com uma boa tarde de salvação. E a palavra hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 em diante. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico, se vestia de púrpura e de linhos finíssimos, e que todos os dias se arregalava esplendidamente. Havia também certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que significa o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Porém disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto entre nós um grande abismo, de certo que quem está aqui não pode passar para vós outro, e quem está lá não pode passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho e não venha parar também neste lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ou seja, convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Jesus, ele conta uma história, uma parábola, para nos dar uma importante lição. Parábola significa uma pequena história ou história baseada em fatos reais. E ele conta a história de um homem rico que se vestia das melhores roupas, que ele vivia arregalado, significa que ele vivia, ele tinha de tudo, ele vivia em abundância, ele vivia curtindo a vida, ele vivia esplendidamente, que significa ostentação, ele vivia ostentando. E Jesus também conta a história de um mendigo chamado Lázaro, que vivia ali na porta daquele homem rico e desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia diz que ele desejava comer, então ele não comia, que ele era cheio de chagas e que até os cães vinham lamber as suas feridas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez pela condição de vida que aquele mendigo vivia, ele adoeceu. Por não ter tratamento, aquilo se tornou ferida, e aquelas feridas, por estar tão agravada por não ter tratado, se saía salmoura.
e aquilo fedia e ali atraía os cães. E talvez ele estava tão fraco que ele não conseguia se livrar, porque a Bíblia diz que os cães lambiam. Então se um cachorro vem lamber algo em nós não vamos deixar. Então talvez pela fraqueza dele, ele não tinha nem como se livrar daqueles cães, né, tanger para que aqueles cães não viessem a lamber. E a Bíblia diz que o rico aconteceu que um dia eles morreram. Lázaro morreu e os anjos veio buscar para o seio de Abraão, né? E o rico também morreu e foi sepultado. Meus irmãos, baseado no estudo que eu fiz, quando os mendigos e os forasteiros naquela época morriam, eles não eram enterrados, eles eram jogados nos lixões da cidade. Por isso que a Bíblia fala do sepultamento do rico, mas não fala do sepultamento de Lázaro. Então, eles eram jogados, porque eram desprezados, não diferente dos dias de hoje, porque nós sabemos que os mendigos hoje são desprezados, né? Muitos casos já vimos de alguém, né, tocar fogo, né, em mendigos, embaixo da ponte. Então eles são desprezados, mas aquele que o homem despreza, o Senhor acolhe, porque o Senhor não vê como nós vemos, o Senhor não olha com os nossos olhos, nós olhamos para a aparência, mas Jesus, ele olha para dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o rico, a Bíblia fala que ele foi sepultado, né? Ele era rico, certamente compraram lá, a família comprou o melhor caixão, fez de tudo, fez o cortejo lá, com tudo que ele tinha direito. Ele só não teve direito em uma coisa, que foi a salvação. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. E estando, né, em tormento, a Bíblia diz que ele foi para o inferno, porque diz aqui, ó, no versos